e a pessoa que está atendendo ele fala algumas coisas e ele diz assim: não é gostar de comer, é adorar comer. Mas esse adorar do Gusteau é saborear. Quando a comida chega, ele cheira, ele olha o desenho, ele saboreia aos poucos. Isso é o gourmet. E aquele desenho tem uma mensagem sobre a glutonaria. Porque enquanto existe ali o gourmet, do lado de fora estão os ratos devorando a comida. Assemelham-se a bichos, disse os Guinness. O glutão, ele come e não observa a forma do que comeu. Ele come e não sente o cheiro, o aroma do que comeu. Ele come e não sente o gosto do que comeu. Ele bebe e não sente o gosto que bebeu. Ele não aprecia, ele engole, ele devora. Então a gula é pecado porque ela bestializa. Ela leva o ser humano para um estado fora de si. Terceiro, por que a gula é pecado? Porque ela subverte valores. A gula gera o que nós chamamos hoje de império da estética, ou seja, é a gula que patrocina essa sociedade onde a aparência vale mais do que a essência. Você conhece alguma mulher que sofra mais por ser egoísta do que por ter 3 quilos a mais? Por que 3 quilos afligem tanto uma consciência a ponto de causar mais sofrimento, mais vergonha, mais senso de inadequação do que o vício da mentira, da fofoca, da maledicência, da inveja? Por que você não vai à festa? Porque eu sou maledicente. Nunca ouvi isso. Agora, eu já ouvi várias vezes. Por que você não vai à festa? Porque eu estou pesada demais. A roupa não cabe em mim. Está vendo como que a gula subverte valores? Depressão, aborrecimento, problemas, baixa estima, essas coisas, conquanto afetem o corpo, não são problemas do corpo, são crises da alma. Dessa forma, elas não se resolvem com comida, mas com oração. Então, quando nós buscamos na comida, algo que falamos há pouco, que é uma ilusão, na comida preencher o vazio existencial, preencher a náusea existencial, levar para longe o problema que nos atormenta, quando nós buscamos na comida a resolução desses problemas e não no nosso quarto de joelhos, diante de Deus, buscando a ajuda de Deus, nós estamos subvertendo valores. Quando alguma coisa deixa a nossa alma inquieta, o que é mais fácil de fazer? Abrir um pacote de biscoito ou ir para o quarto, trancar a porta e orar? Entendeu como que ela subverte valores? Filhos da gula. Se a gula é um pecado capital, então ela é um pecado que conduz o homem a outros pecados. Que outros pecados seriam esses? Lá na lista de Tomás de Aquino existem 3. Primeiro, embotamento da razão. O que seria isso? Uma alegria vazia. Por que é vazia? Porque só dura enquanto você está comendo.
É um prazer, é uma alegria que é efêmero, é momentâneo. Quando a fonte de prazer vai embora, porque foi engolido, o que é que a gente faz? A gente quer mais prazer. Então precisa colocar na boca mais fonte de prazer. Embotamento da razão é o prazer que é restrito ao paladar. Depois que engole, vira culpa, vira desabotoada de calça, vira falta de ar, vira um lamento. Depois que engole, vira uma expressão de honestidade. Ai, pequei. Quem nunca viu essa? Tudo isso nos mostra que o glutão é uma pessoa vazia, solitária, carente, necessitada, alguém que precisa de compaixão e oração. Segundo, Tomás de Aquino diz que a filha da gula, outro filho da gula, é loquacidade desvairada. O que é isso? Ele diz: a língua agita-se à torto e à direito, o glutão fala demais. Ele conta vantagem, ele sabe de tudo, ele fala mais do que as outras pessoas, diz Tomás de Aquino. Terceiro, expansividade debochada. O que é isso? Ele diz que o beberrão, ele vira palhaço. O glutão, ele não se preocupa com questões como pudor e como bons modos. Afinal, comamos e bebamos, disse Isaías 22, porque amanhã morreremos. Então, deixa os outros falar. Não estou nem aí. Expansividade debochada. Qual é a resposta cristã à gula? Como que nós vencemos esse pecado? Primeiro, temperança, domínio próprio. Alguém uma vez disse assim: não se trata de não desfrutar, não se trata de desfrutar menos. Isso não seria virtude, mas tristeza. Não seria temperança, mas ascetismo. Não moderação, mas impotência. Não se trata de desfrutar menos, mas de desfrutar melhor. É próprio da pessoa sábia usar as coisas e ter nisto o maior prazer possível, sem chegar ao fastio, que não é mais o prazer. O que essa pessoa está querendo dizer? Quando você vai lá e dá uma colherada num doce de leite, é uma delícia. Mas lá pela 9ª colherada, o doce de leite começa a ficar enjoativo. Ou seja, você já passou do prazer e chegou ao fastio. Digamos que o fastio veio até antes da 9ª colherada. A primeira tem sabor de doce de leite. Lá na 5ª já não tem muito gosto. Na 9ª colherada você já tem repulsa. O sábio é aquele que sabe desfrutar do objeto de prazer antes que o objeto de prazer se torne fastio. Quem gosta de ver série aí de televisão, eu gosto muito. Sei que algumas pessoas aqui na igreja também gostam. Tem algumas séries que são produzidas de tal forma que você quer ver outro episódio. Acabou o primeiro, você quer ver o segundo. Acabou o segundo, você quer ver o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Veja um atrás do outro. Vou ver do primeiro, quando chegar lá no 9º, fica 9 horas vendo televisão. Você vai chegar ao fastio e não vai ter tanta graça. O sábio é aquele que sabe desfrutar do objeto de prazer
antes que o objeto de prazer gere fastio. Ou seja, ele sabe a hora de dizer assim: chega, parei, daqui eu não passo. Então a temperança é essa virtude pela qual nós permanecemos senhores dos nossos prazeres em vez de seus escravos. Você tem prazer em um objeto de prazer quando você consegue dominar e controlar e viver com seu objeto de prazer. Ou seja, você é senhor do seu objeto de prazer. Se você não pode prescindir do seu objeto de prazer, você é escravo do seu objeto de prazer. A temperança é essa capacidade de se contentar, de ter prazer com pouco. O sujeito temperante, ele é muito diferente daqueles homens que Paulo cita lá em Filipenses 3. Paulo diz lá em Filipenses 3 que algumas pessoas são algumas pessoas cujo Deus é o ventre. Pessoas cujo Deus é o ventre, ou seja, homens que são vítimas e escravos dos seus apetites físicos e sensoriais. Homens que comem, tentando matar a fome da alma, alimentando o corpo. Qual é a resposta cristã ao pecado da gula? Temperança. Mas aqui tem um problema seríssimo e gravíssimo. Temperança, diz Paulo em Gálatas, é fruto do Espírito. E como disse, e eu aprendi esse ano lá no Retiro dos Pastores com Ariovaldo Ramos, não adianta você orar pedindo paciência, amor, longanimidade. Isso aí, disse ele, isso aí, meu irmão, é consequência de você estar cheio do Espírito. Se você não está cheio do Espírito, você não vai desenvolver o fruto do Espírito. Tem que andar no Espírito e o fruto virá naturalmente. Como que você vai ter temperança se está vazio do Espírito? Aliás, a Bíblia diz que o corpo daquele que é convertido transformou-se em templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito, nós devemos santificá-lo, honrá-lo, preservá-lo. Em outras palavras, vencer a glutonaria é caminhar, é entrar, é participar, é estar no processo de santificação. Saber dizer chega é uma atitude espiritual. Eu vou falar uma coisa aqui que parece brincadeira, mas não é. Rejeitar aquela picanha suculenta e aquela Coca-Cola gelada depois de você ter comido muito é uma atitude de alguém que está crescendo no seu relacionamento com Deus. É temperança. Matar a fome da alma com a comida espiritual e não com a comida carnal. É uma postura de alguém que está desenvolvendo a sua salvação. Essa semana eu estava na academia ouvindo uma mensagem e eu me peguei assim já uns 10 minutos sem fazer o exercício, porque eu comecei a prestar atenção naquilo, eu nem vi a hora passar. Não sei quantos de vocês aqui conhecem, acho que ele pregou na Fiel ano retrasado,
reverendo Davi Charles. Ele é pastor da igreja presbiteriana paulistana. Quem desejar olhar lá, tem um site fantástico da igreja deles. E ele conta que há uns 2 anos atrás, ele precisou fazer um exame de rotina. Parece que na universidade onde ele dá aula tem sempre esse exame. E todos os anos, a pessoa que fazia o exame de rotina dizia assim: olha, tá tudo bem, pode ir para casa, tranquilo. Até que há uns 2 anos atrás, o médico mediu a pressão dele e falou: olha, tá tudo bem, com exceção da sua pressão, você precisa olhar a sua pressão. Ele procurou um cardiologista e o médico falou assim: olha, vamos repetir o exame daqui a uma semana. Se continuar alto, vai ter que começar a tomar remédio para o resto da vida. Repetiu, deu alto, e ele começou a tomar remédio. Ele disse que em menos de 2 semanas, com 10 dias, ele começou a ficar depressivo, os remédios começaram a mexer com ele, ele estava sendo mais agressivo, mais isso, mais aquilo. Ele disse: eu não vou tomar esse remédio. Voltou no médico e perguntou para o médico: tem alguma outra maneira de controlar minha pressão? E ele disse: tem, mas ninguém faz. Qual é? Mudar a sua forma de viver. Como assim? Você não pode comer isso, isso, isso e isso, tem que fazer atividade física assim, 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 assim. Só desse jeito você vai controlar a sua pressão. Ele disse que ele saiu do consultório e ele ouviu nitidamente Deus falando para ele: eu quero que você aprenda a disciplinar a sua vida. Você está vivendo de qualquer jeito. Eu quero disciplina na sua vida. Ele disse que ele perdeu não sei quantos quilos lá. Ele falou: não vou tomar o remédio. Irmãos, ele mudou hábitos, mudou agenda, mudou muitas coisas para não tomar o remédio. E agora ele está conseguindo controlar a pressão através de atividades físicas. Ele falou que é uma dificuldade, mas é muita disciplina. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não podemos tratá-lo de qualquer forma. Segundo e em último lugar, qual é a resposta cristã à gula? Ouça essa, hein? Resposta cristã à gula não é dieta, é jejum. Resposta cristã à gula não é dieta, é jejum. O jejum, ele serve para manter a comida no lugar dela. O jejum, ele nos faz senhores dos nossos apetites, ele nos faz senhores dos nossos desejos, dos nossos instintos. Nós deixamos de ser controlados pelos nossos instintos e passamos a controlá-los. Sermos controlados pelos desejos é uma ameaça não apenas à nossa saúde, mas ao nosso coração e à nossa alma. O jejum, ele serve para dizer para nós mesmos, para os outros e para Deus, que nós fizemos a opção de viver não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum, ele nos conscientiza de que as nossas necessidades mais profundas não são supridas por comida, por uma sandália, por um vestido ou por qualquer outra coisa que traga prazer ao nosso corpo.
Mas o jejum diz que o que traz sentido à nossa vida e traz prazer à nossa vida é comunhão com Deus. O jejum faz isso. O que traz sentido à nossa vida e o jejum nos leva para lá é a comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.